Tudo começa quando Jerônimo e Carlos estão na delegacia, e o delegado pergunta se eles têm mais suspeitos fora o doutor, e Jerônimo diz que sim, e que Augusto Duran e Roberta Monterrubio também são suspeitos da morte de seu irmão Rafael Gutierrez. O delegado pede para eles esperarem, porque em breve vai pegar o depoimento dele, e enquanto isso Carlos pergunta quem ele acha que seja realmente o culpado, mas Jerônimo diz que não sabe, e fala que os dois teriam motivos para querer acabar com a vida de seu irmão, mas dá certeza que isso não vai ficar assim, porque agora ele vai vingar a morte de Rafael. Na empresa, Gonçalo chega muito contente e dá bom dia à sua secretária e elogia a roupa dela. E então a moça fala que estão todos esperando por ele na sala de reunião, e então ele vai para lá, e quando chega se depara com todos trabalhando, e pergunta se eles não dormiram, e Matias diz que não, e conta que a situação da empresa está muito complicada. Ele conta que Branca desviou dinheiro para contas fantasmas, e Honório diz que tudo indica que ele autorizou sem perceber, porque assinou papéis sem revisar, porque Branca usou suas habilidades no negócio, e que com certeza ela já armou tudo isso antes de entrar na empresa. Então Gonçalo fala que vai dar tudo certo, e que eles vão resolver isso juntos. De volta à delegacia, o delegado manda Jerônimo assinar a denúncia. E ele faz isso e em seguida agradece. E então fala para Carlos que agora eles só precisam aguardar a justiça e vão embora. Na empresa, Renata chega com Augusto e agradece a ele por acompanhar ela e pergunta quando ele vai voltar para casa. E ele pergunta se ela não quer mais sua companhia, mas Renata fala que não é isso. E então ele fala que vai para o aeroporto, mas que no dia seguinte volta para estar com ela. Renata fala que ele não precisa fazer isso, mas Augusto diz que precisa proteger a mulher que está ao seu lado, mas Renata diz que não está ao lado dele, e nem sabe se um dia vai estar, e então Augusto fala para ela ligar se precisar de alguma coisa, e Renata garante que sim, então ele vai embora. E Renata fica pensando por que Jerônimo não a tratava dessa forma. Por outro lado, Daniel liga para Branca e fala que as coisas estão ficando cada vez pior, e que jamais imaginou que poderia sumir tanto dinheiro da empresa, e pergunta aonde ela colocou tudo isso, e Branca fala que está tudo sob controle, e que Daniel pode ficar tranquilo porque vai receber a parte dele, mas ele pergunta até quando isso vai continuar. E Branca fala que até Honório ir atrás dela e pedir perdão, e implorar para ela ser sua mulher. Na sala, Honório fala que se isso não se resolver logo ele pode ir parar na cadeia, mas Adriana pede para ele não falar isso, e em seguida ele olha o telefone e resmunga, e Matias pergunta se é Branca, e ele diz que sim, e começa a ler a mensagem dela dizendo para ele não ficar trabalhando demais, até porque não foi nem dormir em casa à noite, e que pode fazer uma massagem nele. Então Adriana, indignada, fala que essa mulher está vigiando ele. Enquanto isso, Constanza está com César, e fala que ele não deveria fazer tanto por ela, mas ele diz que ela o inspira, e então dá um beijo e os dois começam a arrumar as coisas do piquenique. Na Bonita, Jerônimo pensa em Renata, e que a julgou errado, e espera que um dia ela o perdoe, mas Roberta terá que pagar pelo que fez. E então manda uma mensagem para ela dizendo que sabe que é inocente, e que espera que ela o perdoe, e garante que a ama. Renata está na sala de Gonçalo, e ele fala que chamou ela ali porque a empresa está correndo risco por causa das transações que Branca fez, e então gostaria de pedir para ela voltar,
porque não tem confiança em colocar ninguém de fora e, então ela aceita e diz que vai ajudar. Ela fala sobre Roberta, e então Gonçalo fala que sabe bem que ela nunca seria capaz de fazer mal à sua irmã, e então Renata agradece o apoio do pai, e ele diz que a ama muito. No povoado, Lázaro está bêbado jogado na praça, quando a polícia chega e fala que ele vai ser preso por negligência médica e por ter tirado a vida de Rafael Gutierrez. E então o padre sai do mercadinho e vê a polícia levando ele e fica chocado. Ele vai até Karina e conta que acabaram de levar Álvaro, e ela fica chocada, querendo saber o porquê disso. E nesse meio tempo, Renata lê a mensagem de Jerônimo, e fica sem entender o porquê ele mudou de ideia e agora está dizendo essas coisas. Em seguida, Adriana e Matias chegam na sala dela, e então ela pergunta se está tudo bem para Matias que ela esteja lá. E ele fala que já sabe que foi um acidente o que aconteceu com Roberta, e diz que agora eles precisam trabalhar para resolver o problema da empresa, e Renata agradece por eles confiarem nela. Enquanto isso, Jerônimo está em seu escritório, e checa o celular e vê que Renata já visualizou a mensagem que ele enviou, e quer saber o porquê ela não retorna para ele. E nisso Renata está trabalhando intensamente para tentar achar o problema da empresa, e então encontra uma informação e diz que aquilo não está. E sai da sala e fala para Matias que eles precisam ir até a sala de seu pai para conversar sobre isso. Eles vão, e então Renata explica que as informações que Branca teve estavam guardadas em um outro lugar fora do sistema, e então Gonçalo entende que alguém possa ter traído eles, e Renata diz que sim, e que não quer acusar ninguém, mas acha que possa ser Daniel, porque ele trabalhava com ela e Adriana, e sabe de tudo que elas faziam. Honório não acredita, e acha que isso é coisa de Branca mesmo, porque ela é muito esperta, mas Gonçalo acha melhor que eles mantenham Daniel afastado de tudo que eles estão investigando, e então eles concordam. Logo depois, Daniel chega na sala para ajudar, mas Gonçalo fala para ele continuar o que estava fazendo, mas Daniel pede para ajudar, mas ele diz que não, e então o rapaz sai e deixa a porta meio aberta. Renata vai até lá e fecha a porta, e então Adriana pergunta se Gonçalo está com raiva de Daniel, e ele diz que estão suspeitando que ele esteja passando as informações, e Renata fala que só ele sabia dos documentos confidenciais, e então Adriana chocada pergunta o porquê ele faria isso, e Matias diz que provavelmente Branca tenha oferecido muito dinheiro para ele ajudar ela. Na mansão, Roberta e Josefina chegam, e então pedem Eulália para pegar água para ela tomar seus remédios. E então Roberta comenta com a mãe que gostaria que Matias tivesse ido buscar ela no hospital, e Josefina confirma, e fala que deve ter acontecido algo na empresa de muito grave para ele não ter ido. Em seguida, a campainha toca e Josefina vai atender, e então os policiais perguntam se Roberta Monterrubio vive ali, e ela diz que sim. E então eles falam que tem uma ordem de prisão para ela e entram na casa. E então Roberta pergunta o que está acontecendo. E o policial fala que ela é suspeita de ter tirado a vida de Rafael Gutierrez. Na empresa, Adriana pergunta para Renata o que vai acontecer agora que ela está se divorciando de Jerônimo e Augusto está atrás dela. E Renata não entende. E então a amiga pergunta se ela e Matias vão voltar, até porque o casamento dele com Roberta é uma mentira, mas Renata fala que os dois sempre vão se amar, mas como irmãos.
E então Adriana pergunta se tem alguma chance, porque amanheceu nos braços dele e amou a sensação. E então Renata pergunta que história é essa. No aeroporto, Ezequiel vai encontrar com Augusto, e ele pergunta como estão as coisas, e Ezequiel diz que tudo bem, e quando eles saem no portão, dão de cara com Jerônimo e a polícia, e um dos policiais fala que tem uma ordem de prisão para ele por causa da morte de seu irmão. A Aurora chega no aeroporto e vê quando a polícia coloca Augusto no carro e leva para a delegacia, enquanto Jerônimo está satisfeito que sua vingança tenha começado. Na empresa, Renata fala para Adriana que o casamento de Roberta e Matias não vai muito longe, e acha que a amiga deve investir, mas Adriana pergunta se ela não vai ficar chateada, e Renata garante que não, e que adoraria ver os dois juntos, e então Adriana fala que até tentou esquecer ele, mas não conseguiu, e então Renata fala que tem amores que a gente jamais esquece. Elas voltam para a sala, e escutam Gonçalo tentar falar com Josefina ao telefone, e mandando ela ficar calma. Então ele coloca no viva voz e ela conta que a polícia está levando Roberta, e que ela está sendo acusada da morte de Rafael Gutierrez, mas Matias fala que ele mesmo que tirou a própria vida, mas Josefina diz que não está entendendo nada, e pede Gonçalo ajudar a provar que sua filha é inocente. Então ele fala que em breve vai chegar na delegacia. Enquanto isso, no povoado, Karina está com o padre na delegacia, e ele pergunta o porquê Álvaro está preso, e o delegado fala que ele está sendo acusado de ser cúmplice da morte de Rafael Gutierrez, porque dispensou a autópsia. E então Karina fica chocada e fala que agora entende o porquê ele mudou tanto depois da morte de Rafael. E nisso Augusto chega carregado pela polícia, e eles ficam horrorizados. Na Bonita, Jerônimo fala para Carlos que Augusto e Álvaro já devem ter sido detidos, e Carlos comenta que se isso tudo aconteceu para ele conhecer Renata, mas Jerônimo fala que ele conheceu ela antes, e Carlos diz que sim, mas que só se aproximou porque achou que ela era bonita, e garante que os caminhos deles já estavam cruzados. Álvaro já está na cela, quando em seguida os policiais trazem Augusto, e ele fala que Álvaro é o culpado por tudo, mas ele diz que isso é mentira, e que foi Augusto que pediu para ele dispensar a autópsia, e começa a se lembrar de quando ele disse isso. Augusto fala que não, e que ele só foi testemunha de que ele operou Rafael estando bêbado, e que a culpa é só dele. E então Álvaro começa a ficar nervoso e tapa os ouvidos para não ouvir o que Augusto está falando. Na cidade, Roberta fala para Josefina que sente muito medo, e garante que não matou Rafael, mas ela fala para a filha ficar tranquila, porque eles vão resolver isso. E então Roberta é levada e Josefina começa a se lembrar de quando matou Rafael, e fala que ninguém pode descobrir isso. Na empresa, Gonçalo fala para Ramiro tirar Roberta da cadeia, e não economizar nenhum centavo para isso. E em seguida Honório fala que é melhor ele e Matias irem até a delegacia, e que ele e Adriana vão ficar trabalhando, e então Renata pergunta o que ela pode fazer, e Gonçalo fala para ela ligar para Jerônimo e descobrir o porquê Roberta está sendo acusada da morte de seu irmão, e então ela diz que vai fazer isso. E nesse meio tempo, Ezequiel leva o advogado para falar com Augusto, e então o homem pergunta se ele é culpado, mas Augusto garante que não, e lembra que só foi lá para falar com ele mas não o encontrou, mas o advogado fala que Álvaro está acusando ele, e Augusto fala que ele é um bêbado que só fala besteiras.
Na Bonita, Jerônimo e Carlos falam para Matilde e Lázaro que Álvaro já está preso, e então Carina chega e pergunta o porquê Álvaro está na cadeia. E Jerônimo explica que ele foi cúmplice da morte de seu irmão, porque dispensou a autópsia, e terá que pagar por isso, mas Carlos fala que isso não é contra ela. E Jerônimo confirma, dizendo que isso é sobre o marido dela, e que Carina sempre terá as portas abertas naquela casa. O telefone toca e ele vai atender, e é Renata querendo saber o que está acontecendo com ele, e por que denunciou sua irmã, e ele conta que o resultado da autópsia deu que alguém matou seu irmão, e então Renata fica chocada, e Jerônimo explica que os principais suspeitos são Augusto e a Bonita. Renata fala que talvez ele esteja errado sobre sua irmã, porque ela garante que não é a Bonita, e então Jerônimo fala para eles procurarem provas e para garantir isso. Na delegacia, Roberta não quer declarações sobre a morte de Rafael, e fala que não é culpada, porque nunca esteve nessa fazenda e lá fora. Josefina implora para Ramiro ajudar sua filha a sair de lá, e então ele garante que vai fazer tudo o que está a seu alcance. Em seguida, Gonçalo chega com Matias e Josefina fala que Roberta está lá dentro, e que não deixaram ela entrar. Então Matias fala que vai tentar, e ela fica implorando para Gonçalo mover suas influências para tirar sua filha de lá, e garante que ela é inocente. Enquanto isso, Gustavo liga para o detetive, e fala que quer encontrar com ele para dar as provas que tem. No hospital, Inês está muito animada porque Andrezinho vai receber alta, então ele aparece e ela o abraça dizendo que estava com muita saudade, e o menino fala que também sentiu, e Inês agradece Isidro por tudo, e então Carla comenta que o casamento deles é um exemplo, e Regina concorda dizendo que eles tiveram essa bênção. E então Isidro comenta que eles venceram uma batalha e que vai continuar guerreando, e Andrezinho garante que ali ninguém se rende. Enquanto isso, o detetive fala para Antônio que o prefeito garantiu que vai dar as provas para ele que Josefina não é mãe de uma de suas filhas, e que ela foi amante de Roberto no passado. Então Antônio fala que fica muito irritado, porque isso quer dizer que Gonçalo sempre vai estar ligado a Regina. Renata chega na delegacia e conta que Jerônimo está acusando Roberta porque a autópsia de seu irmão constou que alguém matou ele, e que acha que foi ela porque desconfia que eles tiveram uma relação, e que Roberta é a autora da carta que encontraram com Rafael morto. Então Josefina se lembra de quando entregou a carta para ele, e então começa a se sentir mal, e Renata chama Matias para eles irem tentar falar com sua irmã. Enquanto isso, Augusto pede para Ezequiel dar um jeito de acabar com Jerônimo, mas ele se recusa. E então Augusto, furioso, fala que ele sempre fez tudo o que ele pediu. Mas Ezequiel fala que depois do que aconteceu com Alzira, agora só tem seu filho, e não quer se meter em problemas, e garante que pode fazer outra coisa, mas isso não. E então vai embora. Por outro lado, Roberta está na cela, quando Ramiro chega e avisa que Renata quer falar com ela, e avisa que vai resolver a questão da fiança. Renata chega e Roberta pergunta se ela está satisfeita com o que o marido dela está fazendo, e Renata fala que o mais importante agora é ela sair dali, e Roberta jura que não matou Rafael. E então Renata pergunta se ela também jura que não teve uma relação amorosa com ele. Então Roberta fala que se a irmã ajudar ela a sair dali, promete que vai contar tudo, e admite que teve uma relação com Rafael, e que ela é a Bonita. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos,
Já se inscreve no canal e deixe seu like.